Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um devocional. Nós estamos conversando sobre eternidade. E hoje eu gostaria de falar com você sobre enganos eternos. A palavra de Deus nos diz que nós temos uma posição quando nascemos. A posição de escravo do pecado, a posição de nascido longe de Deus. E aí, Romanos 8:1, Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Há uma mudança de posição da nossa vida quando verdadeiramente cremos em Cristo Jesus. Eu sei, você já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem: mas todos somos filhos de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você nasce, você não é um filho de Deus, é uma criatura. E que você se torna filho de Deus. E como que se torna filho de Deus? João capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, a partir do momento que você verdadeiramente crê em Jesus e descobre quem Ele é, de forma real, entrega sua vida a Cristo, há uma mudança, você deixa de ser escravo do pecado, uma criatura de Deus, e se torna filho. E na posição de filho, nós buscamos ser parecidos com o nosso Pai. Nós buscamos andar conforme o nosso Pai quer, porque cada um aprende a ser conforme que a sua família ensina. Então, há uma mudança de comportamento. Há uma mudança da forma como vê o mundo. Há uma mudança de sentimento, de pensamento. É o que Paulo diz em Romanos 12, dizendo que há uma renovação na nossa mente. João diz que nós nascemos de novo em João 13, que é a explicação de Jesus. Paulo em Romanos 8:13 diz para a gente assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, vão morrer, ou seja, vão para o inferno. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. O que acontece? Quando você crê em Jesus e entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada em você. Você se torna um filho de Deus, o Espírito, o selo da promessa está em você. E por que ele está em você? Por que ele faz morada? Um dos motivos é para isso, para te guiar para a verdade de Deus. Por isso há uma mudança de comportamento. Antes você vivia como escravo do pecado, fazia suas vontades. E eu sei, parece que você está liberto, né? Porque quando você faz suas vontades, parece que na verdade você está livre, mas não está livre, você é escravo das suas necessidades carnais. E aí o Filho vem e te liberta, e a Bíblia diz: se o Filho te libertar, então verdadeiramente você será livre, você passa a ter uma escolha. Eu posso ou não fazer isso. Eu não tenho mais que fazer o que a minha carne quer, não necessariamente eu vou fazer o que a minha carne quer, eu posso escolher não fazer, eu posso escolher não pecar, porque estou livre do pecado, eu não dependo dele. Não dependo mais do egoísmo humano. O egoísmo humano que faz a gente achar que fazer nossas vontades é libertação. Libertação é ter o poder de uma escolha, e ela vem em Cristo Jesus. Aí o que acontece? Para poder se manter fazendo nossas vontades, os falsos profetas, assim como o joio que cresce junto no meio do trigo, que está ali na igreja junto com todo mundo, começam a inventar explicações de que não, Deus vai te aceitar do jeito que você é e tal, então você pode permanecer o mesmo, Ele é um Deus amoroso, no final das contas você vai para o céu independente daquilo. Quem diz que Deus condena determinadas atitudes? Essa conversa fiada, e um monte de invenções que são ali. E se esquecem do que a Bíblia diz. Um dos textos que a Bíblia deixa claro para a gente é Lucas 9:23, em que a palavra nos diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que tem muita gente na igreja que está sinceramente enganado. Pessoas que continuam a fazer atitudes fora da vontade de Deus, mas como vão na igreja, fazem as coisas, acham que está tudo certo. Estão indo para o inferno, mesmo participando de um monte de culto, dando dinheiro e tudo mais. Eu sei, talvez você queira argumentar comigo, que é isso, pastor? Não é bem assim. Eu creio que Deus existe. Eu vou à igreja, eu participo do culto, eu participo da escola bíblica, eu faço doações, eu dou meu dízimo, eu ajudo pessoas. Meu comportamento, pastor, é melhor do que de muita gente por aí.
e isso, e aquilo outro. Eu faço coisas melhores do que muito pastor. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu já vi traficantes fazerem coisas pelas pessoas muito boas. Ajudarem pessoas que estavam doentes. Cuidarem de pessoas com dificuldades. Ajudar pessoas a arrumar uma casa. Eu já vi traficante tratar a mãe dele, nossa, de uma forma digna que muita gente não faz. Ele continuava um traficante, assassino, roubando pessoas e tudo mais. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus já disse que mesmo nós, sendo maus, conseguimos fazer coisas boas. A questão não é essa. Todo ser humano, em algum momento, faz alguma coisa boa. Aquele político corrupto, que você chama de ladrão e tudo mais, em algum momento fez coisa boa. Aquela pessoa que estuprou alguém, se você for olhar a vida dele, tem muita coisa que ele fez que foi boa. Só que aí é que está. Isso não o livrou do pecado, porque o que livra a gente do pecado e o que nos torna cristãos é verdadeiramente entregar a vida a Cristo. A questão não é a posição que você tem na igreja, a questão não é você ir ou não ir à igreja, a questão não é você ser aplaudido pelas pessoas. A questão é se você continua na carne ou se você está no Espírito de Deus. Se você possui o Espírito Santo de Deus. Então você pode dar a explicação que quiser. Mas você precisa entender o que a Bíblia diz. Você pode dizer, mas eu creio em Deus, eu vou à igreja, eu sou um cara assim, certinho. O apóstolo Tiago diz para a gente assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e eles tremem. Tiago 2,19. Dizer que acredita em Deus é apenas um primeiro passo, porque os demônios também sabem que Deus existe. E mais ainda, eles tremem diante de Deus porque conhecem realmente a Ele. Sabem do poder que Deus tem. Dizer que Deus existe, um monte de gente diz. Qual é a diferença? O apóstolo Tiago, em Tiago 1,22, diz, sejam então praticantes da palavra de Deus, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui está o ponto. Se você vai à igreja, se você faz coisas boas, se você não sei o quê, dá seu dízimo, parará, parará, pororô, mas ouve a mensagem, continua a fazer as coisas do seu jeito, você não conhece Jesus. Você está se enganando. E está indo para o inferno, achando que está indo para o céu. É o que a gente chama de um crente sinceramente enganado. Quando você pega 1 João 3,6, o apóstolo escreve, todo aquele que nele, ou seja, que permanece em Jesus, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu Jesus e não conheceu. João deixa isso muito claro. Mas aí você pode querer argumentar, mas foi João, foi Tiago, as coisas não são bem assim, então eu vou te trazer palavras de Jesus. Vamos ver o próprio Jesus falando? João 14,21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, então, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha só. Quem tem os meus mandamentos, quem conhece os mandamentos e obedece os mandamentos, esse é que realmente ama Jesus. É o próprio Jesus dizendo. E como essa pessoa realmente ama Jesus, então ela será amada pelo Pai e eles vão se revelar a essa pessoa. Jesus continua dizendo, no mesmo capítulo, João 14, 23 e 24, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, então vai guardar, vai obedecer as minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viveremos nele faremos morada. Aquele que não me ama, esse não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou. O que significa tudo isso? Meu querido, você pode ir quantos cultos você quiser, escola bíblica, as pessoas podem te aplaudir, você pode fazer parte do grupo de louvor, você pode ser professor de ABD, você pode ser pastor, padre, bispo, papa, subdeus, apóstolo, o que você quiser chamar. Você só é um cristão, se conhece realmente a Cristo e obedece os mandamentos dele. E onde você tem que obedecer? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, quando você está no seu computador, ou seja, na sua vida diária. E entenda, são suas atitudes que mostram quem você é. Você pode fazer uma máscara na frente de todo mundo. Mas aqui tem um problema. Deus conhece seu coração como conhece o meu. Ele sabe o que você faz quando ninguém está olhando. Ele sabe o que você pensa quando ninguém está olhando.
Ele sabe o que está passando na sua cabeça e no seu coração. Ele conhece a atitude que você esconde dos outros. E no dia do julgamento, eu e você seremos julgados não apenas por aquilo que todo mundo viu. Ah, mas eu sou aplaudido, todo mundo fala que eu sou crente, eu sou respeitado na minha comunidade. Sim, sabe por quê? Porque o ser humano só vê o que você faz. Mesmo que eu te conheça, talvez eu te respeite e diga, pô, aquela pessoa realmente é um crente. Por quê? Porque eu só vejo seus atos. Eu não conheço seu coração, mas é aí que está o problema. Deus conhece. Deus sabe. Acorde. Deus sabe, são suas atitudes, são seus pensamentos, são seus sentimentos, são seus atos e aqueles que ninguém vê, que revelam quem você é de verdade. E Deus sabe. E no dia do julgamento, tudo isso virá à tona. Jesus diz que aquilo que está encoberto vai vir às claras. E Deus vai mostrar, inclusive, para você mesmo e te lembrar quem você é de verdade. Tudo será revelado no dia do julgamento. E é aí que você pode descobrir que talvez você seja alguém sinceramente enganado. E é por isso que hoje eu estou fazendo essa reflexão com você sobre a eternidade. Porque você tem tempo de acordar. Você tem tempo de procurar realmente conhecer esse Deus e sua palavra. Para que na eternidade possa ser mostrado que houve uma mudança na sua vida de verdade. Que você realmente entregou sua vida a Cristo e passou a viver conforme Cristo. E por isso poderá ir para o céu, porque o próprio Deus vai te ajudar te enchendo do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá o poder de ser testemunhas, de viver verdadeiramente a palavra de Deus, mesmo nos momentos escondidos. Ou você pode continuar sinceramente enganado, achando que é crente só porque cumpre alguns rituais. Continuar praticando aqueles pecados que estão lá escondidinhos para ninguém ver. E ser surpreendido no dia do julgamento. A sua eternidade está em jogo. Eu quero terminar essa reflexão lendo para você um texto que mostra exatamente isso. Jesus diz assim: vocês reconhecerão as pessoas pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore boa não pode dar bons frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore boa ou toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos frutos, vocês reconhecem quem são as pessoas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas que aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, de 16 a 23, e eu aconselho a continuar lendo depois, eu que parei aqui no 23. Reflita sobre isso, e reflita sobre suas atitudes, sobre o que está no seu coração, sobre aquilo que você realmente crê. Talvez você esteja sinceramente enganado achando que apenas ir à igreja, dar o dízimo, dar a oferta e participar de algum ministério é o que Deus requer de você e é o bastante para você ir para o céu. Não é, não. Para você viver uma eternidade com Deus, você precisa conhecer a Cristo pessoalmente. Entregar o seu coração totalmente na mão dele. E isso transformará você, porque você nascerá de novo. E vai transformar suas atitudes, vai transformar seus pensamentos, vai transformar seus sentimentos. E vai tornar você realmente um justo, justificado diante de Deus, porque o próprio Espírito Santo fará morar em seu coração. E você terá o direito, se tornará um verdadeiro filho de Deus, pronto para estar na morada do céu. As obras que um filho de Deus pratica, não são elas que levam ele para o céu. Elas são resultados dele já ser um filho de Deus e ir para o céu. Aí que está a diferença. Que Deus te abençoe. Que você reflita bem sobre isso. Porque a sua eternidade está em jogo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
E se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas. Em nome de Jesus.